Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não aguento mais? Esse cansaço que está pesando nos seus ombros não é só físico. É uma fadiga da alma. Você tentou ser forte por todos. Tentou carregar a casa, a família, os sonhos e até as frustrações dos outros. Tentou manter o sorriso no rosto enquanto tudo desmoronava por dentro. Mas chega uma hora em que o corpo trava, a mente se fecha e o coração se afunda. Você tentou tanto resolver tudo sozinho que esqueceu de olhar para cima. E é aí que começa o maior erro. Achar que Deus só entra em cena depois que tudo der errado. Mas escute, Deus não te chamou para lutar com as próprias forças. Ele nunca te pediu para ser autossuficiente, perfeito ou incansável. Ele sabe que você é humano. Ele sabe que você se cansa. E é justamente por isso que ele estende a mão. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Se ele está oferecendo descanso, é porque sabe que há momentos em que o fardo fica pesado demais. Talvez você esteja prestes a desistir, não porque seja fraco, mas porque carregou o que era para ter deixado nas mãos dele. Talvez o seu maior erro foi tentar controlar o que era para ser entregue. Deus não quer que você faça tudo. Ele quer que você confie. Porque quando você solta, ele começa a agir. O descanso não está na ausência de problemas, mas na certeza de que você não está só na batalha. Então, antes de jogar tudo pro alto, pare e reflita. Será que você não está tentando vencer guerras espirituais com armas humanas? Você não precisa provar força nenhuma para Deus. Ele já te ama cansado, quebrado, exausto. E é nessa condição que ele faz os maiores milagres. Porque quando você chega no fim, ele mostra que sempre foi o começo. A dor tem um jeito cruel de nos convencer de que nada vai mudar. Quando ela se instala, parece que vai durar para sempre. Os dias ficam cinzas, as forças vão embora e o coração se fecha para qualquer esperança. A gente começa a pensar que a vida se resumiu a isso: a perda, a decepção, a injustiça, a solidão. E quando a dor grita alto, ela tenta silenciar a voz de Deus. Você olha em volta e não vê saída. Você ora, mas parece que o céu está calado. E no fundo, você se pergunta: será que é assim que minha história termina? Mas preste atenção nisso. A dor que você sente não é ponto final. É vírgula. É uma pausa no meio da frase que Deus ainda está escrevendo. É difícil entender isso quando se está no meio do furacão, mas Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa até o que machuca para revelar algo maior. A cruz parecia o fim da história de Jesus. Mas foi ali, naquela dor brutal, que nasceu a salvação da humanidade. A sua dor pode estar sendo o terreno onde Deus está plantando a sua cura, o seu recomeço, o seu propósito. O salmista escreveu: os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Salmos capítulo 126 verso 5. Ou seja, a dor não vai te enterrar, ela vai te impulsionar. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa crer que o autor da sua vida não deixou a caneta cair. Ele ainda está escrevendo, ainda está trabalhando, ainda está cuidando. Você pode não enxergar o fim do túnel hoje, mas Deus já está lá na frente, preparando o cenário da sua vitória. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender: a dor foi necessária, mas não foi o fim. Ela te ensinou, te moldou, e principalmente, te aproximou de Deus como nada mais conseguiria. Então, respira fundo. O que você sente hoje não define o que Deus vai fazer amanhã. A sua história ainda está em construção. Existem fases da vida em que tudo parece parado. Você ora, espera, faz a sua parte, mas nada muda. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam, e você começa a se sentir esquecido por Deus.
A alma entra em um estado de silêncio doloroso, onde parece que ninguém te vê, ninguém te entende e nem mesmo o céu responde. É como se sua vida estivesse em uma espécie de pausa, um modo espera eterno. Mas ouça com atenção: nem todo silêncio é abandono, nem toda pausa é o fim, e nem toda estagnação é fracasso. Deus trabalha em ritmos diferentes dos nossos. Enquanto você vê atraso, Ele vê tempo exato. Enquanto você sente vazio, Ele está preenchendo o invisível da sua alma. O que você chama de tempo perdido, Deus chama de tempo de preparo. E preparação é, muitas vezes, invisível aos olhos. Pense na semente. Antes de brotar, ela precisa morrer na terra. Ficar escondida, isolada, parece inerte. Mas ali, no escuro, está acontecendo um milagre silencioso. Foi assim com Moisés no deserto por 40 anos. Foi assim com Davi, esquecido no campo, enquanto ninguém imaginava que ele seria rei. Foi assim com José, preso, traído, calado, mas sendo preparado para governar o Egito. E por que seria diferente com você? Essa fase que parece inútil, que dói, que esfria sua fé, pode ser exatamente o forno onde Deus está te lapidando. Ele não quer te entregar promessas pelas quais você ainda não está pronto. Não é porque não aconteceu ainda que Deus te rejeitou. É porque Ele te ama tanto que está caprichando. Então, antes de duvidar do processo, lembre-se: Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. O tempo da espera pode ser o solo onde nascem as raízes mais profundas da sua fé. E o que parece estagnação, pode ser o tempo exato do céu te preparando para o que você ainda não imagina. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, clama, chora, e tudo o que recebe é silêncio. Um silêncio que machuca, que confunde, que parece vazio. A mente começa a criar dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele me abandonou? E com o passar do tempo, a ausência de respostas pode parecer o fim da linha. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade profunda e reconfortante. O silêncio de Deus nunca significa ausência de cuidado. Na verdade, muitas vezes, Ele está mais presente no silêncio do que nas respostas rápidas. Você só chegou até aqui, mesmo sem entender, mesmo sem ver solução, porque Deus te sustentou em cada passo. Você não percebeu, mas nos dias em que pensou em desistir, foi Ele quem te segurou de pé. Nos momentos em que você se arrastou, sem forças para continuar, foi Ele quem colocou o fôlego dentro de você. É fácil acreditar que Deus está agindo quando tudo dá certo. Mas é na escuridão que a fé é provada. E é nessa hora que Deus mostra que mesmo em silêncio, Ele é Deus presente. Foi assim com Jesus na cruz. No momento de maior dor, o céu se calou. Mas aquele silêncio não era abandono. Era parte do plano eterno de salvação. E da mesma forma, o silêncio que você enfrenta hoje pode estar carregado de propósito. Isaías capítulo 41 versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, mesmo quando você não sente, Ele está sustentando você. Talvez você esperasse uma resposta visível, um sinal claro, uma reviravolta milagrosa. Mas o verdadeiro milagre é esse: você ainda está aqui, ainda acreditando, ainda esperando, ainda lutando. E isso já é prova de que Deus não te deixou nem por um segundo. Então respira. O silêncio dele não é descaso, é estratégia. Enquanto você achava que estava sozinho, Ele estava te guardando do que você nem viu. Antes de desistir, lembre-se: o silêncio de Deus pode ser o som da proteção invisível. Tem choro que ninguém viu, lágrimas silenciosas derramadas no travesseiro, no banheiro, no carro,
escondidas dos outros para não preocupar, para não demonstrar fraqueza, para não parecer que você está perdendo o controle. Mas Deus viu. Ele estava lá em cada lágrima, mesmo quando você achou que estava sozinho. Ele conhece a dor que você não conseguiu explicar para ninguém. Conhece os pedidos que você fez com a voz embargada, o peito apertado e o coração esgotado. E Ele quer que você saiba de uma coisa: nenhuma lágrima sua foi em vão. A Bíblia diz, em Salmos capítulo 56 verso 8: Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso significa que cada lágrima é registrada por Deus. Nenhuma é desperdiçada. Nenhuma cai sem propósito. Ele vê o valor da sua dor. Ele honra o coração quebrantado. O mundo pode até ignorar o que você sente, mas o céu está atento a cada detalhe da sua história. Pode ser que hoje você só veja o chão molhado de lágrimas e um coração sem forças. Mas Deus está usando até isso como parte do processo. Ele está usando suas lágrimas como sementes. Sementes de fé, de transformação, de crescimento. Porque o choro pode durar uma noite, mas a promessa é clara. A alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30 verso 5. É difícil entender como a dor pode produzir algo bom. Mas Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Lágrimas de abandono viram experiências de cura. Lágrimas de perda viram pontes para novos começos. Lágrimas de frustração viram portas para propósitos maiores. Você está chorando agora, mas o que Deus está preparando vai te fazer sorrir com gratidão. Vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima teve um papel. Não porque foi fácil, mas porque Deus estava lá, recolhendo cada uma, e preparando a colheita do seu recomeço. Não desista. Não se feche. Não acredite que está chorando por nada. Você está sendo tratado, lapidado, moldado. E o que Deus faz com lágrimas, ninguém pode apagar. Você já percebeu como, justamente quando parece que não dá mais, quando tudo aperta, quando o fardo se torna quase insuportável, é aí que a vontade de desistir grita mais alto. É como se a alma dissesse: acabou. Já fiz tudo o que podia. Só que o que muita gente não sabe, e o inimigo quer esconder, é que os momentos mais escuros geralmente vêm antes do amanhecer. A Bíblia está cheia de histórias assim. Abraão esperou anos por uma promessa e, quando enfim teve o filho, foi provado. José foi traído, jogado num poço, vendido, preso injustamente. E bem antes de ser exaltado, tudo parecia perdido. Jesus, o próprio Filho de Deus, passou pela dor da cruz antes da ressurreição. Sabe por quê? Porque toda grande bênção exige um último teste. E é nesse teste final que muitos desistem. É aí que o inimigo sussurra: Deus te esqueceu, para com isso. Mas o que ele está tentando fazer é te parar a centímetros do milagre. Gálatas capítulo 6 versículo 9 nos lembra: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, quem persevera até o fim colhe. Você pode estar mais perto do que imagina. Deus não coloca um sonho no seu coração para te frustrar, Ele coloca para te preparar. Às vezes, a bênção não chega antes porque Deus está fortalecendo suas raízes. Ele quer que, quando você receber, esteja pronto para sustentar. Ele não trabalha com pressa, Ele trabalha com eternidade. E o fato de você estar sendo tão atacado agora pode ser justamente porque o inimigo já viu o que está vindo aí. Então, se hoje você sente que está no limite, pare e pense. E se faltar só mais um passo? E se o céu já estiver se movendo a seu favor? E se a bênção já estiver a caminho, e você for largar tudo agora? Não desista. Resista. Insista. Porque a maior tentação de parar, quase sempre,
Vem no exato momento em que o céu está prestes a te surpreender. Em momentos de angústia, quando tudo parece fora do lugar e os planos desmoronam, é natural sentir vontade de parar. O ser humano tem limites, e você talvez esteja chegando ao seu. Mas Deus não quer que você desista. Não porque Ele ignora a sua dor ou porque está exigindo demais, mas porque Ele enxerga o que você ainda não vê. E o que Ele espera de você agora não é força, é confiança. Confiança é seguir mesmo sem entender. É continuar mesmo sem enxergar o próximo passo. É saber que, mesmo quando tudo diz acabou, Deus ainda está escrevendo a história. Provérbios capítulo 3 versículo 5 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A verdade é que, muitas vezes, a nossa lógica humana entra em conflito com a fé. A gente quer ver, controlar, resolver. Mas Deus trabalha de outro jeito. Ele opera nos bastidores. Constrói no silêncio. Move coisas que você nem percebe, só para te levar exatamente onde você precisa estar. Por isso, quando Ele pede confiança, não é porque tudo vai fazer sentido agora, mas porque Ele já viu o final da estrada. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão: continuar ou desistir. E, humanamente falando, desistir parece mais fácil. Mas aqui vai uma verdade forte. O que você vê como o fim pode ser o recomeço que Deus planejou. O que você chama de fracasso pode ser o desvio que te livrou de um caminho sem volta. E o que você chama de demora pode ser proteção disfarçada. Deus não quer que você ignore a dor. Ele quer que você confie mesmo sentindo dor. Não é sobre nunca fraquejar. É sobre se apoiar nele quando fraquejar. Ele não se impressiona com a sua força. Ele se aproxima da sua rendição. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Antes de largar tudo, lembre-se: Deus está no controle. E o que Ele tem para sua vida não depende das circunstâncias, mas da sua disposição de confiar. Quando algo dá errado, a sensação é de fim. Fim de planos, fim de força, fim de história. A mente cria cenários sombrios e o coração, machucado, começa a acreditar que não há mais esperança. Você olha para tudo que perdeu, para o que não aconteceu, e sente como se estivesse num beco sem saída. Mas hoje Deus quer te lembrar de algo poderoso. Isso não é o fim. É apenas uma curva no caminho. O problema é que, quando estamos feridos, esquecemos que a estrada da fé nem sempre é reta. Às vezes ela passa por desertos, vales escuros, noites frias. E nesses trechos, é comum sentir-se perdido. Mas Deus não perdeu o controle da rota. O que parece desvio pode ser desvio sim, mas do mal, não do plano de Deus. Ele permite certas viradas inesperadas não para te confundir, mas para te proteger, redirecionar, amadurecer. Olha para trás um pouco. Quantas vezes você achou que algo era o fim, e depois entendeu que foi livramento, que foi só um recomeço disfarçado? Deus é especialista em escrever finais inesperados. Onde o mundo vê ponto final, Ele coloca uma vírgula. Onde todos dizem acabou, Ele sussurra: estou começando algo novo. Isaías capítulo 43 versículo 19 diz: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Deus continua abrindo caminhos, até onde ninguém mais enxerga a saída. Então respira. Se hoje tudo parece sem sentido, não se desespere. Não é o fim. É só mais uma curva. E curvas só existem em caminhos que continuam. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Pode ser que você esteja a minutos de uma decisão importante. E talvez essa palavra tenha sido exatamente a resposta que seu coração precisava antes de desistir. Então deixa aqui nos comentários: eu não vou desistir?
Isso vai fortalecer você e quem também estiver passando por isso. Se esse vídeo te abraçou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Aqui você encontra palavras sinceras, baseadas na Bíblia, que te ajudam a lembrar que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus ainda está escrevendo a sua história com propósito. Deus te trouxe até aqui não para te abandonar, mas para te levantar, te restaurar e te conduzir até onde você jamais chegaria sozinho. Você não está sozinho. Você está sendo conduzido. E o que Deus começou, Ele vai terminar.